Obrigado. Mas eu quero continuar falando de quem? De você. De Moraes. Porque ele não para. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas físicas e jurídicas supostamente envolvidas nos atos que vêm acontecendo contra o resultado das eleições. Vou abrir aspas. O bloqueio é necessário, adequado e urgente diante da possibilidade de utilização e recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. Fecho aspas. No documento, Moraes citou os bloqueios de rodovias de todo o país e o deslocamento de 115 caminhões para o QG do Exército em Brasília. Para o magistrado, os manifestantes querem propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado do pleito eleitoral. Agora nós vamos conversar com o Diomar Pedrassani, que é um dos empresários que foi alvo da decisão de Alexandre de Moraes. No caso dele, são duas contas. A sua conta pessoal e a da sua empresa, a Drelaf Transportes. Diomar, boa tarde. Boa tarde a todos aí da mesa aí. É um prazer conversar com vocês. E aí, como é que você se sentiu? Já teve as contas bloqueadas? Recebeu alguma intimação? Como é que está a sua vida nesta tarde de hoje? Não, nesse momento, assim, a minha situação é a seguinte. Eu diferente de muitas pessoas aí dos municípios vizinhos, eu não tive minhas contas bloqueadas até o momento, né? Até porque não teria muito que bloquear, né? Mas a gente se sente assim, como que eu posso te dizer? Abusado, né? Eu acho que a palavra é abusado. Eu acho que uma decisão ilegal com base num direito que não existe é abuso. Ele, pelo que eu entendi, que eu sou muito leigo nessa situação, porque se eu não fosse leigo, eu era advogado ou outra coisa, né? Eu sou produtor rural. Pelo que eu entendi, é uma decisão de 2021 a respeito de um protesto antigo, daí ele usou para utilizar agora, não sei se eu estou certo ou errado. Tá certo. É triste. Isso é muito triste. O que mais me indigna é a seguinte colocação, eu particularmente, eu falo por mim, não falo pelos outros, eu falo por mim. Claro. Eu estava com meus caminhões, tenho três caminhões, não sou dono de uma grande empresa, não patrocino grandes protestos, até não tenho condição financeira. Não tem avião particular, nada. Até vocês estão vendo ao fundo o local que eu moro, então não sou um grande milionário, como muitos pensam, né? Mas em todos os casos. A situação é o seguinte, foi um ato totalmente democrático. Ao contrário do que todos pensam, que alguém saiu aí trancando o BR, fazendo arruaça ou alguma coisa, eu até contesto e peço que alguém me prove que os meus caminhões trancaram o BR ou trancaram alguma via em algum local. Você entendeu? Então, é uma coisa triste, assim, porque, na verdade, o meu protesto, eu não protesto por decisão eleitoral. Entendi. Se o Lula foi vitorioso, feliz por Lula. Se o Bolsonaro foi perdedor, infelizmente o Bolsonaro foi perdedor, nós temos que acolher, nós temos que aceitar. Todo mundo tem que aceitar. Lógico, mas que seja errado, transparente, né? O que eu sinto que todo mundo na estrada está reivindicando são essas arbitrariedade da justiça. Exatamente. Olha, eu espero que essa arbitrariedade contra você, ela seja desfeita, né, o mais rápido possível, e conte sempre conosco, né, quando precisar falar, quando precisar ter voz, porque esse é o papel da imprensa democrática, é dar voz àqueles que sofrem de abusos judiciais, de abuso de autoridade, seja ela um atendendo correio ou qualquer outra pessoa que recebe um ordenado que vem do dinheiro do pagador de imposto brasileiro. Obrigado, boa sorte
e conte conosco. Eu teria mais para falar, mas fico agradecido. Muito obrigado. Agradeço muito, agradeço demais. Pessoas, vocês veem que não é fácil, né? É arbitrário demais. Eu vou trazer aqui também uma questão, eu fico até reticente de falar isso, bastante. Uma fonte na diretoria da Delegacia Civil do Estado de São Paulo me mostrou um boletim de ocorrência. Uma senhora que tinha um grupo de WhatsApp com outras senhoras, ela escreveu: devia fechar esse STF. A frase foi essa. E a Delegacia Civil foi acionada pelo jurídico do STF e pediram para reportar o caso, para que a polícia fosse averiguá-la. A polícia falou, mas é uma senhora de 100 anos, etc., uma conversa banal, então tá bom, não vou fazer nada. 15 dias depois, a diretoria é acionada novamente. Ela é acionada e fala, não, nós vamos representar esta senhora e queremos que a polícia vá fazer uma averiguação. Isso choca muito. Bom, o diretor do DEIC mandou uma equipe policial para lá. A mulher, de mais de 60 anos, ela estava de cama, doente e em choque porque a Polícia Federal já tinha feito uma devassa na casa dela. Isso é democracia? Bom, primeiro que... Isso é democracia? Não. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Óbvio que não. Uma democracia, toda e qualquer democracia que se respeite minimamente, submete-se ao Estado de Direito. No Estado de Direito, todos estão submetidos ao império da lei e não ao império da vontade unipessoal de um ditador ou de uma pessoa. No absolutismo monárquico, em que se falava que o rei tinha poderes absolutos porque ele herdava esses poderes de Deus, vigorava um regime antidemocrático, não vigorava o sistema de leis. Foi só no final do século XVIII, com o iluminismo, que caíram todas essas posturas absolutistas e afirmou-se o Estado de Direito. E um dos pressupostos básicos do Estado de Direito é o modelo acusatório do processo penal. No modelo acusatório, e somente em regimes de exceção, por exemplo, na Alemanha nazista, em meados do século passado, não vigorava o sistema acusatório, mas o sistema inquisitivo. No sistema acusatório, um órgão acusa e o outro julga. Quando o mesmo órgão concentra nas suas mãos o poder absoluto de determinar investigação, acusação, condenação e execução, estão violadas e suprimidas as garantias constitucionais. E é o Supremo Tribunal Federal de quem se espera a tutela e a proteção dessas garantias e não a sua supressão. E para que não bloquear a sua violação? Bem? Para que bloquear bem? Bloqueio de bens, esse bloqueio de bens está sendo decretado para assegurar qual investigação? Exato. De qual crime? Sob a competência de qual autoridade? Qual órgão que está investigando? Qual órgão competente para fazer a acusação? Qual órgão que vai receber a denúncia ou não? Sem isso, não existe mais, então, instâncias, primeira instância, segunda instância, instância excepcional, instância especial, instância extraordinária. Não existe um órgão encarregado da acusação, outro de investigação. Então, isso é muito grave, isso é perigoso. E quem da esquerda estiver aplaudindo isso, está flertando com o abismo. Nós alertávamos e víamos isso, alguns aspectos disso na Lava Jato, quando havia essa concentração de poderes em uma só autoridade. E veja o que pode redundar. Então não se está, nesse caso, falando de resultado de eleição daqui e dali. Nós estamos falando sobre procedimentos que violam a Constituição. Com o silêncio covarde do Senado Federal, principalmente. Isso configura uma censura também. É correto dizer que essa senhora está sendo censurada?
Em pleno século XXI, em 2022, ela no conforto do seu lar. Rodolfo, está escrito na Constituição, é livre a expressão do pensamento. Se ao expressar o seu pensamento, você ofender a honra de alguém ou de alguma instituição, você vai ser processado, Exato. vai responder criminalmente e civilmente, mas nos termos da lei, de acordo com o que prevê o processo penal, o processo civil. O que está havendo é praticamente um justiçamento. A própria vítima, detentora de poder jurisdicional absoluto, tomando todas as providências. E ninguém fazendo nada. Esse é um caso que veio à tona, mas isso acontece todos os dias nas comunidades do Brasil afora. Todos os dias, diversos lares são invadidos, revirados de forma ilícita, de forma irregular, de forma inconstitucional, imoral, indecente, desumana. É isso. Vem um caso à tona, esse que o Pavinel citou, é só mais um caso do absurdo que o brasileiro passa. Aí eu fico me perguntando, de onde partiu essa denúncia? Se eles estavam num grupo de WhatsApp. Quem é que se incomodou com a fala dela dizendo que o STF... Um membro do grupo. Ou o sigilo e a privacidade de todo brasileiro está sendo quebrado e nós não sabemos. E a gente não sabe mais. Será que nós estamos sendo vigiados? Agora não podemos nem escrever nada no nosso WhatsApp que vai ser censurado, vai chamar a delegacia. Segundo o Mark Zuckerberg, é irraciável. Eu já não tenho dúvida. Mas isso trouxe uma bomba para o Brasil. E isso vai pegar em todo mundo. Em você que está em casa também, você vai sofrer as consequências disso e você vai saber o que é depois do nosso rápido intervalo. Não sai daí.